Eis a cruz do Senhor, fugir inimigos todos, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, aleluia. Olá, estamos chegando mais uma vez com mais um vídeo do nosso canal Personal Espiritual. Eu sou o Marco Antônio, quero de modo especial pedir licença para entrar aí um pouquinho na sua vida, na sua história, para dar continuidade aos vídeos que nós temos postado no canal todos os sábados, falando sobre o ministério de pregação. Quero aproveitar, lembrando o vídeo passado onde nós falávamos do início do reinado de Salomão, onde ele pede para Deus que ele tenha um coração que saiba escutar a vontade de Deus. E a partir daí nós chamamos os pregadores a ter um coração muito próximo dos lábios de Deus, para que quando Deus fale conosco, estejamos atentos. Então, para você que está acompanhando os vídeos, você que já é pregador, né? Aqui não é uma escola, não estamos querendo ensinar ninguém a ministrar de forma alguma. Queremos apenas trazer um pouquinho daquilo que a gente lê, daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente já viveu e experienciou na nossa vida. Confesso para vocês que o ministério da pregação entrou na minha vida de uma forma inusitada até. Na realidade eu gostava de falar. Aqui nós chamávamos antigamente de crescimento, hoje é perseverança e outros nomes aí no grupo de oração. E eu gostava como um catequista, né? Então eu falava muito, gostava de falar sobre a história da igreja, sobre sacramentos, e assim era o meu ministério da palavra. Não pregava o querigma, nunca tinha encarado uma assembleia de grupo de oração. Até o dia que fui pego de surpresa, o bendito pregador que iria pregar no grupo não foi, e o povo da intercessão disse que rezou e disse que o pregador estava lá. E aí vieram falar que era eu, e acabei fazendo a pregação, e de lá então não parei mais, não me tornei pregador. Confesso que se ainda vou pregar um dia para uma assembleia, continuarei sendo auxiliar de pregação, porque o grande pregador é o Cristo. Mas para a gente ver que dá para a gente ir melhorando, eu acredito que se Deus ainda quer isso de mim, Ele vai ter que me melhorar muito, porque estou muito tímido para ser um pregador, né? Timidez é uma enfermidade, né? Espiritual, entre aspas, né? Porque a própria palavra de Deus fala que Deus não deu pra gente um espírito de timidez, mas de parresia, né? E é através dessa parresia, dessa autoridade, que eu quero falar neste vídeo de hoje. Falar daquele que movimenta o pregador. A Evangelii Nuntiandi, né, diz assim: nunca haverá evangelização sem a ação do Espírito Santo. Então, este é o tema desse nosso vídeo. O pregador precisa ser movido pelo Espírito Santo. Então você reza comigo: Senhor, abençoa os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abençoa os meus olhos para que eu possa enxergar com os olhos da fé. Senhor, queima os meus lábios, purificando como fez nos lábios de Isaías. E dai-me um coração, mais uma vez um coração que saiba escutar. Nós olhamos a história e vamos vendo os grandes pregadores. Todos eles tiveram uma experiência com Deus para falar de Deus. E muitos foram movidos pela ação do Espírito Santo. Nós vemos pós-Pentecostes, né? Pedro prega com uma autoridade vinda desse dinamis, né? O espírito que provoca força, que joga para frente, provocando isso que a gente diz de parresia. E aí nós entendemos que
após o Pentecostes, os apóstolos, quando eles saem para pregar, eles trabalham duas dimensões. A dimensão, a unção do Espírito no pregador, né, está nele. E a unção que transpassa o coração do evangelizado. Então o Espírito Santo, ele vem, visita e enche. Então eu sempre falo isso, para quê? Para dizer que o pregador cheio do Espírito Santo, a moção do Espírito está nele para transpassar aquele que ouve. Então a gente vai ver muito isso e precisa ver muito essa ação do Espírito Santo no início da igreja, né? Os primeiros pregadores. Claro, eu tenho certeza que você deve ter a sua preferência de pregador. Você deve ter algum pregador que você tem um feeling, ou talvez você é um pregador formidável. Parabéns, Deus te abençoe. Talvez você se admire, mas nós precisamos admirar o Espírito que está em nós. Precisamos elogiar o Espírito que faz através de nós, alcançando e que traspassa o outro. A assembleia precisa ser impactada pelo Espírito que está te ungindo, que está te capacitando a ser um pregador. Vamos entender isso com a palavra de Deus. Vou usar Isaías 50, versículo 4 e 5. E eu acredito que ele vai nos dar uma orientação para que a gente possa ser pregador movido pelo Espírito Santo. Para que o Espírito Santo seja a ação da minha evangelização. Eu falava com uma pessoa que pediu uma certa ajuda para montar uma pregação e falava para ela ser ela. Porque quando nós somos nós, o Espírito é Ele. Agora quando nós queremos ser o Espírito, aí nós não damos lugar para Ele. Então, eu não posso perder a minha característica de quem eu sou para agradar quem eu não sou, ou quem as pessoas gostariam que eu fosse. Não, primeiro de tudo, eu preciso ser quem eu sou, preciso ser autêntico, ter uma autenticidade. Sou uma pessoa que falha, sou uma pessoa que falha. Sou uma pessoa que busca a Deus, sou uma pessoa que busca a Deus. Mas sou uma pessoa que, dirigida pelo Espírito Santo, me transforma em outra. E isso acontece, muitas vezes você no seu dia a dia você é uma pessoa, mas quando você vai pregar o Evangelho, o Espírito Santo toma conta, te possui de uma forma, porque você dá essa oportunidade para o Espírito Santo. Você não consegue ainda ser 100% Espírito Santo em algumas áreas, mas já como pregador, como ministério, você já consegue. Tanto que as pessoas dizem para você às vezes, nossa, você se transforma quando vai pregar. Eu ouvi muito isso, né? O povo dizia que quando eu colocava a minha cruz missionária, eu mudava até a face. Talvez seja a bondade de quem ouvia, né? Mas vamos tentar. Capítulo 50 do livro de Isaías diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua de discípulo. Estou usando a Bíblia da CNBB hoje, né? Eu sempre digo, uma boa Bíblia, né? Geralmente é bom ter duas versões, duas edições, né? Mas vamos lá. O Senhor Deus me deu uma língua de discípulo, para que eu saiba ajudar com uma palavra quem está cansado. Olha que interessante. A função do pregador cheio do Espírito, né, é entender que Deus permite que ele tenha uma língua adestrada, treinada, para animar o outro. Mas como eu animo o outro? Quando eu estou cheio do Espírito Santo, aquilo que sai da minha boca vai impactar o outro, vai alcançar as necessidades dele. Segue lá. Né? Para que eu saiba ajudar com uma palavra quem está cansado. Toda manhã ele me desperta e abre meus ouvidos. Mais uma vez, falando dos ouvidos, do escutar. Então, o pregador cheio do Espírito Santo, ele é muito atento às nuances que Deus dá para ele, para que ele saiba trabalhar, para que quando ele esteja falando do Senhor, ele consiga usar os mecanismos que ali estão à sua disposição, uma boa Bíblia, um bom verbo, um bom jeito de falar, sem palavras que as pessoas não conhecem. Às vezes a gente quer falar do grego, do latim, do hebraico, do aramaico, mas não falamos do amor, a linguagem que une
todas as coisas. E o pregador cheio do Espírito Santo, ele sabe também interpretar o latim, ele sabe falar o grego, ele sabe trazer palavras novas, mas ele sabe principalmente que é a palavra de amor que vai descansar o outro. Mas vamos lá. Toda manhã ele me desperta e abre meus ouvidos, para que eu ouça como um discípulo. Então, Pedro, pós-Pentecostes, sopro que veio, fogo, línguas, Pedro sai e prega. E prega com uma autoridade fora do normal, é sobrenatural. O pregador, ele tem que sentir o sobrenatural e fazer com que os outros sintam o sobrenatural. E é por isso que eu, você que almeja, você que já prega, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Permitir que ele venha, que ele visite, que ele enche e que ele faça com que nós tenhamos uma palavra que descanse o outro. Aí diz lá: o Senhor, Deus abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, nem recuei. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem rebeldia ao Espírito Santo, ela não trava o Espírito Santo, pelo contrário, ela se abre, né? Quando a gente vê mesmo Isaías, se a gente caminhar aqui, Isaías 61, ele vai dizer que o Espírito está sobre mim para levar a boa nova, proclamar um ano de graça. Cristo entra na sinagoga e toma esse texto de Isaías, lê e diz: hoje se cumpriu isso. Porque Jesus foi um pregador cheio do Espírito Santo, meu querido. Ele, esse texto que eu estou lendo, o terceiro cântico do servo, se atribui ao Cristo. É ele que teve uma língua de discípulo e soube fazer discipulado com aqueles que o seguiram. Soube fazer discipulado porque ele, cheio do Espírito Santo, ele não quis ser o popstar. Desculpa, às vezes nós queremos ser popstar e queremos padronizar o Espírito Santo. Eu digo isso, não padronizar no sentido de é assim, quadradinho. Não, desculpa até ter engasgado, mas eu preciso, cheio do Espírito Santo, ser padronizado no sentido de ser melhor para quem? Ser melhor para a igreja, ser melhor para aqueles que me ouvem. Mas para isso eu tenho que ser cheio, transbordante do Espírito Santo. Se a gente anda aqui um pouquinho o livro, a gente vai chegar em Ezequiel 37. E é muito bacana, acho que compensa até pegar aqui. Olha só como começa. As ossadas revivem, né? Veio sobre mim a mão do Senhor. No Espírito do Senhor, ele me levou para fora e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio deles em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície. Estavam bem ressequidos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? E eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Gente, só uma pessoa motivada pelo Espírito Santo. Na realidade, aqui é uma planície, uma ossada, com certeza um cemitério após uma guerra. E ele vai, e ele profetiza. Mas por quê? Ele ouviu o Senhor. Mas ele também foi movido pelo Espírito. Diz que aqui, ó, veio sobre mim a mão do Senhor, no Espírito do Senhor. Quando a mão do Senhor, a destra do Senhor nos pega e diz: tu és pregador. E te chama, cheio do Espírito Santo, e fala para você: fala até com os ossos. Até os ossos são capazes de criar vida pelo poder da palavra que sair da sua boca, porque você será cheio do Espírito Santo. E é isso que Deus espera de você, meu querido. De você, minha querida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que bacana, né? A gente poder entender isso.
E eu quero terminar o vídeo. Mais uma vez eu peço desculpa por ter engasgado ali, porque eu amo essa frase. Não padronizar o Espírito Santo. Eu amo. Em todas as minhas Bíblias eu tento escrever em algum lugar isso. Não padronizar o Espírito Santo, mas estar cheio dele, né? O Pedro, pregador cheio do Espírito Santo, na segunda carta, no capítulo 1 da segunda carta, no versículo 21, mas vamos pegar o versículo 20 para a gente encerrar. Deveis saber, antes de tudo, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Quantas pessoas que nós falamos que são profetas, mas muitas vezes não estão cheios do Espírito Santo. Muitas vezes me chamaram de profeta e eu confesso que eu não estava cheio do Espírito Santo. Mas olha só que lindo. Visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sob o impulso do Espírito Santo que alguns falaram da parte de Deus. Meus queridos, é só pelo impulso do Espírito Santo. Sejamos pregadores impulsionados pelo Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. Por favor, comente. Até diga, Marco, você engasgou aí, melhora aí essa dicção, né? Dá aí uma dica para nós. Nos ajude a crescer, nos ajude a chegar em outras pessoas. Até o próximo vídeo. Deixa lá seu joinha, por favor.